Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. Todas as terças e quintas, a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e também do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então, mande sua pergunta, participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo Jorge Bortolini Júnior e João Luiz Casagrande Júnior. Vamos falar um pouquinho aí. Bem-vindo, Júnior. Júnior, né? Isso. Júnior Bortolini, fala um pouquinho quem é o Júnior, para começar, né? Boa noite a todos os ouvintes. E explica como é que tu começou na engenharia, a área que tu atua. Meu nome é Júnior Bortolini, né? Eu sou natural aqui de Garibaldi. Sou graduado em Engenharia Civil pela UX. O gosto por obra, vamos dizer assim, veio desde criança, né? Eu era mais as áreas de exatas, mas sempre gostei de obra, né? De construir brinquedo e tal, e de demolir mais ainda, né? Eu trabalho hoje mais na área de projetos e acompanhamento de obras, né? Trabalhamos em projetos complementares, estrutural, hidráulico, elétrico, PPCI, regularização de imóvel também, né? E acompanhamento de execução de obras também. Faz tempo que tu te formou, Júnior? Faço 4 anos e meio, mais ou menos. E aí tu sempre atuou diretamente nas partes de regularização, Isso. obra e tudo mais. A gente começou mais com regularização e aí depois foi incrementando as outras coisas, né? Então hoje, esse ano, tive vários acompanhamentos, bastante regularização, então é bem sortido o trabalho, né? Mas hoje estamos voltando mais para o acompanhamento. Mais para acompanhamento. Maravilha. Quem quiser encontrar o Júnior tem escritório em Garibaldi, atua somente em Garibaldi, qual a região que tu atua? O escritório fica na Galeria Milani,
Sala 409, para quem não sabe, a Galeria Milani aí, a próxima à Caixa Econômica, né? Aquela a galeria que pega as duas ruas. Atuo em toda a região. Se é questão de projeto, dá para atuar em todo o país, vamos dizer assim, né? O acompanhamento fica mais limitado, né? A cidades mais próximas, mas questão de projeto a gente pode atuar em qualquer lugar, né? Hoje o projeto que tu fala é um projeto de uma obra nova, uma reforma, o que se encaixa no projeto para o nosso ouvinte entender, vamos lá, preciso contratar o Júnior ou não preciso? Em que momento eu preciso? Normalmente não, né? Todas as obras demandam um projeto, né? Tanto de reforma como um projeto novo. Hoje quero construir minha casa, não sei para onde começar. Pode me chamar, que a gente faz todos os projetos necessários, projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, também a parte burocrática, aprovação na prefeitura. Então a gente entrega ali um serviço pronto para tu começar a obra, né? Isso vocês vão atrás de tudo. Atrás de tudo. Entendi. Deixa liberado, né, com o alvará de construção em mãos, pronto para iniciar, né, o trabalho. Maravilha. Quero dar boas-vindas também ao João Casagrande, então, né, João? Como é que tu entrou nessa área da construção? Conta um pouquinho da tua história também. Então tá, boa noite, pessoal. Eu, na verdade, desde quando eu iniciei a minha carreira profissional, sempre trabalhei ligado à parte de engenharia, né? Certo. Trabalhei por muitos anos numa empresa em Garibaldi, no setor da engenharia da empresa também, né? Uhum. Depois eu fui sair e acabei indo mais para a área comercial, mas sempre voltado à área de obras, né? Tipo a parte, então, mais no âmbito comercial, com venda de materiais, essa parte. Mas nunca deixei de trabalhar com a parte de projetos também. Uhum. Então, hoje a minha formação é técnico, né? Uhum. Então, sou técnico em eletrotécnica e edificações. Então, eu acabo atuando hoje, não muito assim diretamente nos projetos, né? Até pelo fato das parcerias. Hoje também a gente tem a parceria junto com o Júnior. Então, essa parte de projeto acaba ficando mais com ele. E depois de todo esse tempo também trabalhando com materiais, sempre em conjunto com alguma prestação de serviço voltada a obras. Então, mas principalmente voltado à parte de administração dessas obras, né? Então, tipo, o gerenciamento. Né? Então, hoje, na verdade, daí é a minha principal função. Hoje ela se denomina a questão de parte de administração de obras, né? Tá. Para o nosso ouvinte entender, né? Vocês são duas empresas separadas. Isso. Que em alguns momentos trabalham em conjunto. Isso aí. Tá. Quais serviços tu tem, João, além da administração hoje, né? Quais tu presta além desse? Hoje eu possuo uma construtora também, né? Tá. Então eu consigo fornecer toda a parte de mão de obra. Então a gente tem uma equipe formada e também terceiros, né? Terceiros no qual são os nossos principais parceiros. Então a gente acaba tendo uma parceria sólida ali há um bom tempo. Uhum. Então a gente consegue hoje oferecer toda a parte da mão de obra, né? Tanto para uma reforma quanto para uma construção nova. E essa parte daí da engenharia, que daí hoje nós não possuímos essa engenharia dentro da nossa empresa. Quem tem essa parceria e presta esse serviço para nós é o Júnior daí, né? Através da empresa dele. Daí. Sim, vocês juntaram teoricamente para algumas situações trabalharem em conjunto e outras, cada um com a sua empresa à parte, né? Isso aí. Entendido. Hoje a atuação, vamos falar um pouco mais então da junção aí, né? A junção de vocês, ela é mais residencial, ela é mais obra comercial, atende de tudo? Explica para o nosso ouvinte aí. A gente atende de tudo, porém está mais voltado para um residencial num primeiro momento, né? Por questões de oportunidade mesmo de negócios, né? Então, para fazer industrial também a gente faz. Quando entra na parte de industrial, a gente tem um terceiro parceiro aí, né? Que ele tem um conhecimento maior, então ele presta uma ajuda para nós nessa parte industrial também. Mas o residencial, vamos dizer assim, é o que a gente domina hoje, né? Hoje é o carro-chefe da operação. Isso, é o carro-chefe E nas empresas individuais também é o residencial. Também é o residencial. Também é o residencial, que puxa a maior parte da demanda. Beleza, vamos lá. Vamos falar que nem o Júnior começou antes. Quero começar, quero fazer uma casa, né? Quero iniciar. Por onde eu começo, né? Quais seriam os passos principais que a gente pode já deixar na mente do nosso ouvinte para ele sair sem, vamos dizer assim, para ele ter uma noção de algumas coisas, né? Para também não entrar em nenhuma fria, né? Sim. Exato. Que pode acontecer muito no setor aí, acontece, né? Com certeza. Eu acho que o principal, além de definir o terreno, é entender o tamanho do investimento, né?
Às vezes fica muito, eu quero fazer uma casa, tantos quartos assim, assado, mas o investimento não alcança, né? Ou, enfim. Então, o legal inicial é sempre ter uma ideia de investimento, para também a gente poder prestar uma assessoria na questão do terreno, né? Se a pessoa não tem ainda, né? E da construção também. Claro, sem projeto não tem como dar um valor exato, mas a gente, com a nossa experiência, a gente consegue estimar muito próximo, né? Eu acho que isso seria um primeiro passo, né? O primeiro passo, então, a pessoa, vamos lá, ela tem 600 mil, 500 mil, 300 mil, 1 milhão para fazer a casa. Isso aí. E a partir daí é que se começa a fazer todo o desmembramento de terreno, onde vai ser... Ideias de projeto, né, tempo de execução, tudo mais. Muitos casos a gente já vê, o pessoal já tem o terreno, em cima do terreno sai a construção, né? Mas quem está bem, vamos dizer assim, bem no início ainda, quer construir, mas não sabe por onde começar, então a gente já ajuda também nessa questão do terreno, né? Chega a fazer alguma análise, não sei se já aconteceu, se não, né? De ter o terreno e numa análise de vocês entender que ele não é viável? Pode acontecer, ou ele tem um, sei lá, um custo de execução de obra muito muito alto. fora da realidade. Às vezes acontece, né? Tipo, às vezes até, enfim, a pessoa, principalmente na nossa região, a pessoa chega numa certa idade, ela sempre se preocupa muito em adquirir um terreno para um futuro. Então, às vezes acontece que ela adquiriu esse terreno há até uns 10 anos atrás quase, e hoje ela vai iniciar uma construção. Só que a ideia dela, muitas vezes até o capital que ela tem disposto para essa execução, talvez não fecha com o lugar. Então, tipo, talvez acabe entrando alguns custos adicionais para a preparação de terreno, ou até alguma questão documental também, né? Às vezes acontece, e que acaba não sendo... Não é que não seja viável, mas talvez vai ultrapassar muito o custo dessa pessoa, né? Então, a gente também já pode ali oferecer uma questão de dizer, não, vamos fazer assim, então, vamos pôr esse terreno para o mercado, e vamos buscar um terreno que vai se enquadrar bem certo com a ideia da pessoa, né? Passa bastante gente por aqui, né? E algumas fazem construção e tudo mais. E aí um ponto que a gente fala muito é, bom, terreno é melhor um plano com um inclinado ou não? Qual existe assim, vamos dizer assim, a melhor regra ou depende muito do projeto que vai ser executado? É muito voltado à questão do projeto, né? Até o Júnior tem uma bagagem muito maior quanto a isso, né? A questão que daí interfere bastante na questão estrutural, né? Então, tipo, claro que hoje a gente tem muitos recursos, né? Onde a gente pode estar ajustando um terreno, enfim, fazendo várias situações para entregar a construção. Porém, a gente bate muito na questão de custo, né? Que daí às vezes entra numa situação dessa de talvez não ser viável para aquele projeto. Então, sim, daqui a pouco a pessoa vai gastar 100, 200 mil reais para deixar o terreno em dia e automaticamente esse recurso sai da obra, esse né? recurso sai do total do investimento. Isso, se tu tem um capital para fazer toda essa obra, na verdade isso tu já vai diluir, entendeu? Antes de tu mexer na obra, tu já gastou, vamos, sei lá, 200 mil reais, tu já gastou nessa parte, né? É muito comum tu ver, o pessoal, comprei o terreno porque estava na barbada, né? E depois o que tu gasta em cima dele, valia a pena ter comprado o outro, né? Essa diferença de valores, normalmente o terreno mais acidentado, talvez possa me dizer até melhor que eu, é mais difícil de vender, né? E vai ter um valor menor, vai ter um uma valor oportunidade menor. Talvez maior, né? E às vezes a estrutura que demanda para subir a casa, vamos dizer assim, paga essa diferença e sobra ainda, né? Então acho que essa questão do estudo da viabilidade do terreno é muito importante também no empreendimento, né? E aí vamos lá, eu quero comprar o terreno. Eu chego para vocês e digo, eu quero construir, tenho uma estimativa de X mil reais. E se essa primeira análise e tudo, ela é a partir de uma contratação? Eu te contrato para analisar o terreno? Ou não? Essa análise ela vem com, vamos dizer assim, uma segunda venda a partir da construção. Não sei se foi claro na minha pergunta. Sim. Normalmente já vem com um projeto fechado e tal, né? Então já, vamos dizer assim, está incluso no serviço, né? Tá. Agora, se tu quiser um trabalho só de viabilidade, vamos dizer assim, vamos trabalhar por etapas. Primeiro eu quero uma viabilidade, depois eu quero projeto, depois execução. Também a gente faz. Entendi. Normalmente a gente separa projeto e construção, tá? O orçamento da construção é separado dos de projetos, né? Só sai depois que a gente tiver o projeto ok, sim, praticamente senão, aprovado. teoricamente não vai dar um trabalho que não... Isso, é. Sim, muitas vezes, tipo, acontece, né? Às vezes
A pessoa tem total interesse, mas nesse momento ela quer só fazer um estudo. Bem tranquilo, a gente fornece esse trabalho da mesma forma, bem completo, com estudo, tudo, documentação, né? Tipo, a gente faz até uma análise de mercado na região, porque hoje a gente também, depois a gente pode aprofundar um pouco o assunto, hoje a gente está se deparando muito com construção para investimento, né? Então, isso é muito importante também, a gente ter noção do mercado naquela região, né? Então, muitas vezes, eu tenho ideia desse projeto. Não é que o projeto possa ser ruim. Ele pode ser um projeto bom, mas talvez numa outra localização ele se enquadra melhor. Então, a gente presta esse serviço também só para esse estudo, né? Sem problemas, né? Sim, sem gerar já toda a parte da obra propriamente dita. E vamos lá, então, muitas vezes acaba acontecendo, porque a pessoa, ela meio que já vem definida, tipo, ela já tem meio que definido, eu vou fazer a casa. Mas pode ser que seja agora, ou vai demorar um pouco, talvez não no mesmo lugar. Então fecha-se o projeto e junto com o projeto a gente entrega esse estudo daí, né? Aí a gente... É uma coisa que na verdade a gente entrega junto com a contratação de projeto. Certo. Esse estudo. Mas também podemos fazer ele separado, né? A gente faz separado também, não tem problema. Esse estudo que tu fala é estudo de localização para uma viabilidade de uma obra para revenda. Isso, ou propriamente a obra pro cliente final, né? Tipo, a questão, essa questão do investimento, né? Por exemplo, tenho 600 mil reais disponível para o investimento, eu quero fazer uma casa de X metros quadrados. Bom, num terreno plano, ok, dá para fazer. Aí vamos lá, o terreno é acidentado, bom, então a gente apresenta ali, cara, que tu vai ter um custo adicional de mais ou menos tanto, então daí o cliente avalia. Esse investimento a mais, tenho condição, tenho possibilidade de buscar esse recurso, ok. Caso contrário, então, vamos partir para uma opção de talvez mudar de lugar, alguma coisa assim, né? Entendi. Essa, Casagrande, essa questão da construtora, né, que tu comentaste. Sim. A construtora, ela é para obras terceirizadas ou tu constrói e vende o produto pronto? As duas formas. Hoje, na verdade, a gente tem um fundo ali que a gente acaba buscando terrenos, né? Então, a gente tem parceiros onde eles acabam tendo uma quantia considerável de terrenos que eles compram para investimento e eles acabam entrando como sócios nessa construção, fazendo o aporte, o que eles entram é com o terreno. E o restante dessa construção, às vezes, é capital próprio nosso, né? Ou muitas vezes a gente envolve um outro terceiro que está a fim de entrar no investimento, né? Então, a gente faz construções para nós, né? Que nós vamos revender, construção para um terceiro, para ele também revender, e construção para o cliente final também, né? Sim, tu atende as três linhas da construção. Isso aí. Que na verdade a construção ela é a mesma, né? A construção é a mesma, o objetivo de cada só o formato, né? E às vezes um capital próprio, ou buscamos recurso, né? Até financiamentos em conjunto, financiamento único, enfim. Hoje o mercado ele nos proporciona, né, diversos recursos para poder estar fazendo. Essa parte de financiamento, hoje vocês trabalham ainda com caixa ou outras operações? Hoje a gente busca também outras opções, né? Depende muito de cada situação, sabe? Sim. Porque às vezes acontece, principalmente quando é para investimento, às vezes tem o envolvimento de uma empresa, então às vezes naquele banco no qual a empresa trabalha há muitos anos, tem uma oferta de crédito que se torna mais atrativa, né? Sim. Outras linhas de crédito. Isso, também. Em algumas situações até consórcios, né? Também é utilizado. E também propriamente o capital próprio, né? Do cliente, né? Quando fala em escolher o terreno, né? A localização do terreno e esse estudo, né? Vocês entendem a questão de valorização futura? É isso que vocês escolhem? Ou é simplesmente a questão de formato do terreno? Se ele é para cima, se ele é para baixo, se ele vai ter circulação, se ele não vai ter, se tem demanda? Vamos lá, tem um loteamento novo. Sim. É vantagem ou não é vantagem? Qual é o momento de entrar no loteamento? Não sei se vocês podem dar uma norte para sobre isso. O que eu gosto de olhar bastante padrão de residências ao redor, né? E num loteamento novo, sempre um pezinho mais atrás, né? O ideal, é ter já algumas construções próximas, entender, né, o valor dessas construções, para entender se realmente vale ou não a pena, né? Claro, o loteamento novo para CPF, para construção final, assim, para o cliente, não vejo tanto problema. Mas quando a gente envolve investidor que vai fazer para venda, eu acho que esse detalhe é muito importante, né? Entender qual que vai ser o futuro desse loteamento, né?
Não tem como prever, mas tem como ter uma boa ideia, né? Com as Sim. casas construídas ao redor, É, né? é bem relativo, né? Porque até muito essa questão que o Júnior falou, né? Se depara nas duas situações, ou para investimento ou para cliente final. Então, o cliente final, muitas vezes, ele busca, vamos falar de residência, né? Ele busca uma residência num bairro mais tranquilo, tipo calmo, essas situações. Então, muitas vezes, até se enquadra um loteamento novo. Cuidando muito isso. Essa questão também, quais foram as escalas de valorização desse terreno? Então vamos lá, por exemplo, se o terreno o loteamento está sendo entregue, vamos dar um exemplo, final desse ano. Tá. Então vamos buscar lá no início. Quando a loteadora lançou esse loteamento, quais eram os valores que estavam sendo praticados? Daí a gente troca muita ideia com corretores, né? Isso que é uma opinião fundamental para o nosso negócio hoje, né? Certo. Então, lá naquela época, quais eram os valores que estavam sendo praticados esses terrenos? Hoje a gente se encontra num percentual de quanto de venda desse loteamento, mais ou menos, sabe? Quem comprou são investidores ou muitas vezes clientes para consumidor final, entende? Então, isso daí para enquadrar em cada projeto, né? Questão dos imóveis novos, a que valor está sendo vendido? Imóveis usados. Tá, isso também é um bom balizador, né? Para entender, né? Acho que até que é um dos principais, né? Então... eu vejo que a gente tem muito loteamento, né? E hoje a nossa região, a aquisição de lotes, ela é muito de investidores. Isso, exatamente. E aí tem um loteamento que foi entregue e ninguém constrói, né? Daí, é bom ou não é esse loteamento? Exatamente. Porque ele foi muito absorvido por investidores. E o investidor, ele joga com dinheiro ao tempo, eu digo, né? Ele deixa o dinheiro lá e faz com que, vai subindo, eu vou negociando. Não existe uma demanda de apertar e pegar uma oportunidade, porque normalmente o investidor não queima o produto, né? Porque ali é a fonte do recurso, né? Então, esse é o momento que eu acredito que seja mais difícil de definir. Sim. Né? Onde que vai ser construído? Outro ponto que, ao meu ver, quando é para moradia, as pessoas analisam muito o ciclo da rotina delas. Me parece que elas não deslocam muito da onde elas convivem já hoje. Exato. Né? Então, sugerir uma área que talvez seja melhor para aquela casa seria legal, porém eu não sei se ela, daí a experiência de vocês talvez mude isso. Não sei se ela deslocaria X quilômetros de distância para morar em outro bairro, sendo que a raiz dela tá num bairro, ela iria para outro, ela aceita isso é fácil de movimentar? Hoje, na verdade, a gente se depara com umas situações assim que em alguns pontos o pessoal até acaba cedendo, entendeu? Aceitando. Até hoje, hoje se tornou mais fácil, né? Pela praticidade hoje, né? Então, hoje, dificilmente, alguns anos atrás, tinha muito aquela questão, sabe? O pessoal realmente se preocupava, eu trabalho nessa região, eu vou morar ali, a minha vida vai ser ali. Isso aí. Sabe? Hoje, a gente vê, com o passar do tempo, que isso muda um pouco mais. Tá. Tanto que até, tu pode falar até melhor isso para nós, a questão que o pessoal busca hoje algumas opções mais para o interior. Então o pessoal acaba, e muitas vezes são famílias novas, né? Sim. São famílias novas que estão buscando isso. Então é a questão do quê? Por quê? Talvez por uma redução de investimento inicial, né? Certo. Entre a cidade, entre a área urbana e uma área mais próxima do rural. E a questão também hoje, da praticidade, né? Hoje o pessoal acaba se deslocando muito de carro, enfim, essas coisas, né? Sim, que é tudo perto, né? Isso, exatamente. Começou, acho não, né? Pelo que eu vejo nos projetos também, um movimento contrário, né? Então todo mundo queria vir para o centro da cidade, né? E agora quem está no centro tem um apartamento, alguma coisa, o segundo imóvel quer mais afastado, né? Isso. Então, eu acredito que essa questão o bairrismo ali, da pessoa morar perto dos pais, eu sou Santa Terezinha, eu gosto de morar aqui, isso aí saiu um pouco, né? E também a oportunidade de mercado, né? A gente que nem tu comentou, normalmente os terrenos estão em mão de investidores, então tu não consegue aquela barganha, né, que tu gostaria, né? Então tudo isso faz uma diferença para as pessoas saírem um pouco do... Outro ponto que é legal a gente falando de localização e tudo mais, né? Eu vejo que tem bastante. Está começando um movimento muito mais para a questão de condomínios fechados ou nessa linha, né? E a relação que se tem dentro de um condomínio para uma construção, ela é igual? A análise é igual? Ou ela, para quem está investindo agora, tá? Ou o custo de estar num condomínio pode inviabilizar a operação?
Do tipo, eu tenho um condomínio fechado, eu vou ter lá, sei lá, R$1.200, R$1.500 de taxa de condomínio mesmo. Sim. Né? Se eu demorar muito para vender o imóvel, isso prejudica a rentabilidade para o investidor. Sim. Né? Essa análise vocês chegam a botar isso também na ponta do lápis ou na real condomínio não é o mercado? Sim. Não. Na verdade, a gente, dentro dos estudos, a gente considera, né? Quando se enquadra, quando é nessa parte de condomínio. Até porque, vamos dizer assim, conforme o projeto, então a gente consegue ter o tempo de construção. Tá. Então a gente faz duas análises ali, né? Vamos dizer. O tempo de construção, vamos citar um exemplo que seriam 12 meses. Tá. Junto nesse custo, 12 meses é certo que nós vamos ter o custo do condomínio. Porque, na verdade, vamos dizer assim, depois que o condomínio é entregue e o investidor ele tem o terreno, ele já está pagando o condomínio. Independente de ter casa Independente de ter casa ou não, ele já está pagando. Então, isso para o pessoal que está dentro do condomínio como investidor, é uma coisa que é normal, vamos dizer assim, para eles. Eles já estão acostumados porque eles sabem. Já está no planejamento. Isso. Aí, vamos lá. Daí, o outro estudo qual que é? Conforme as construções, conforme o padrão do condomínio, um tempo de venda. Que daí isso também, os próprios corretores nos auxiliam muito, né? E muitas vezes a gente tenta fazer esse link com os projetos, então, tipo, entre nós, um arquiteto, né, para desenvolver os projetos arquitetônicos. Sim. Aí entra o júnior para desenvolver toda a parte estrutural e projetos complementares. E em conjunto, praticamente sempre corretores com nós. Por quê? João e Júnior, nós temos... Vamos supor, no condomínio lá no Vale dos Vinhedos, nós temos uma demanda de uma casa, uma metragem X, num valor X, entendeu? Sim. Então, tipo, daí a gente também tenta fazer com que esse projeto... Atenda mais pessoas. Isso, atenda, vamos dizer assim, essa procura, né? Sim. Então, tipo, e aí, consequentemente, esse tempo de venda desse imóvel, ele é menor, né? Então, depois de pronto, né? Até... Muitas vezes pode acontecer também na própria planta essa venda, né? Claro que quando trata-se de residência é diferente de um apartamento num prédio, né? Tipo, o prédio tu vende uma boa porcentagem na planta. A casa é diferente. Então a gente sempre deixa isso muito claro para os investidores que a maior probabilidade é que seja vendida depois. Certo. Mas pode acontecer isso no meio, né? Então a gente mais ou menos estipula ali, a gente tem uma ideia ali no estudo que dentro de um ano ali, 12 meses, ou até um pouco mais, essa casa vai ser vendida, né? Sim, bota isso no custo isso, da operação. Aí isso entra no custo da operação, no entendeu? Isso entra no custo da operação, né? Então até que na verdade é o custo dela, né? Tipo, a parte do condomínio, enfim, todas essas questões ali, Faz né? parte do valor total, exatamente. Né? E aí voltamos, falamos no começo sobre valor e voltamos ao valor. E aí, um ponto que é muito comum e crucial das pessoas pedirem, né? Qual o valor do metro quadrado? A pessoa nem... Vai lá, Júnior, essa é contigo. Não te deu nem oi e já pede quanto que tá o metro, né? Às vezes entra no AS direto, né? Uma imagem, quanto custa o metro, né? Tem um preço base, né, que a gente tem por experiência, mas varia muito, né? Eu posso fazer uma casa muito simples e gastar fortunas em acabamentos, né? Então o metro vai lá em cima, né? Sim. Varia bastante, né? Eu diria que o que muda bastante é o acabamento, que vai variar essa questão do metro, porque a estrutura basicamente, né, é igual, né? Claro, quanto maior, mais robusto, gasta mais. Mas a questão de acabamentos, esquadrias, ela dá uma boa diferenciada no custo ao metro aí, né? Sim. Hoje, esse é o principal que faz o valor subir é os acabamentos de esquadrias. Bastante. É, um dos principais fatores, né? Ali... Tudo conta, né? Mas é o que mais ajuda, né? Certo. E aí, falando de valores, na questão da construção que vocês entregam pronta, né? Vocês trabalham com o levantamento por metro, né? Ou uma estimativa de, o cara tem uns 600 mil, vamos para o primeiro exemplo lá, né? Tenho uns 600 mil reais e quero construir uma casa que vocês vão me entregar lá pronta, chave na mão. Sim. Vocês já fazem o projeto, fazem toda a medição e já definem os acabamentos também. Sim. Isso aí. Na obra fechada tem que definir valores para acabamentos, esquadrias, tudo antes, né? Padrão e tal, né? Por administração, abre essa brecha para o cliente, né? Uma dessas, ele chega no final, cara, eu quero investir um pouco mais nas esquadrias, quero investir um pouco mais num porcelanato, né? Na pura administração é mais fácil, né?
A gestão fica diferente. Fica diferente a gestão, porque afinal das contas a gente vai atrás de tudo, mas quem dá o sim ou não é o cliente, né? Entendi. Sim, a gente faz os estudos e entrega as opções, né? Então, tipo, dentro do que foi proposto, dentro do que foi projetado, a gente entrega as opções, né? Então, tipo, vamos falar em esquadrias, por exemplo. Entrega a opção entregando uma esquadria em PVC, uma esquadria em alumínio, uma esquadria alumínio, uma linha mais gold, tipo, uma linha mais top, uma linha mediana. Então, sabe, daí ali o cliente também ele tem, a gente apresenta os valores para ele, com todas essas bases, ele diz, não, vai me sobrar um pouco, eu quero fazer o investimento na esquadria, sabe? Então aí faz essa alteração, né? Na construção que a gente chama ali a chave na mão, né? A gente tem um padrão hoje, mas não é, vamos dizer assim, só construímos nesse padrão. Não, a gente ajusta conforme a necessidade. Então, tipo, a gente, vamos dizer assim, para uma primeira apresentação, a gente trabalha nesse padrão. Então, esse padrão ele é definido por valores. Vamos lá, vamos falar em acabamentos. Tá. X o metro quadrado do acabamento, do revestimento de porcelanato. Tá. A gente entrega, aí fechou ali as situações todas, a gente vai nos fornecedores e dentro daquele valor, está no nosso contrato, o cliente escolhe, é feito a instalação, tudo certo. Mas João, o porcelanato que vocês definiram, ele é R$100 o metro quadrado, mas na cozinha eu quero utilizar um porcelanato que custa R$120 o metro quadrado. Então o cliente ele tem a opção de fazer a gente faz um aditivo no contrato, upgrade, e ele paga essa diferença somente, né? Porque o 100 ele já está pagando no pacote da obra, né? Entendi. Que está no contrato. Então toda essa diferença, ou muitas vezes o cliente diz, vamos deixar os acabamentos para a segunda etapa. Então a gente define a obra até certa etapa, agora estamos chegando nos acabamentos, vamos fazer essa definição. Aí define direto. Entendi. Hoje vocês têm algumas faixas de valores para acabamento? Exemplo, tem uma obra inicial, ela vai de R$4.000 ao metro a R$5.000 ao metro. Uma obra intermediária, ela vai de 5 a 6.500. Uma obra mais premium vai de 6.500 a 8. Não sei, existem alguns níveis assim, até para o cliente que pede de cara lá, qual o valor do metro quadrado? Tem algumas estimativas? Temos estimativas, porém dá uma boa diferença na administração e... Mas eu digo até, Júnior, de como é que para mostrar a diferença do resultado da administração? Nós vamos falar no próximo bloco, nós estamos chegando no intervalo, nós vamos falar sobre a administração e o quanto isso reduz talvez no custo do metro quadrado. Então, o metro quadrado entregue pronto, ele tem um valor e ele estimadamente ele fica em X, né? Sim. Isso. Com a administração, esse valor reduz? Sim. Em quanto? Não sei se tem uma estimativa de valores até para o nosso ouvinte ficar ligado. Sim, aí vamos falar assim, por exemplo, vamos falar um padrão médio. Pode ser. Com a administração, até 20% de economia. 20% a menos até é bastante. 20%, né? Mas bota ali de 12% a 20%. Porque a chave na mão fechada, ela tem alguns riscos maiores, vamos dizer assim, né? Que a construtora tem que absorver durante a obra, né? Tem que prever ali e tudo mais. Sim, talvez até que nos últimos tempos aconteceu, né? Tipo, questões climáticas que acaba travando muito, né? Ou seja, a tua programação, o teu cronograma é em tantos meses. Talvez tu fica ali 2 meses, que nem aconteceu nos últimos tempos, até 3 meses parado, onde tu não consegue ter uma produção. Só que todas as coisas, principalmente o insumo, nesse período ele pode sofrer alterações. Então, até certo ponto, a construtora ela tem que absorver isso, né? Então, até depois, a partir de certo ponto, dependendo das situações, é ajustado, né? Isso também, questão de... Você não vai trocar o material que vai ser exato, e vai né? prejudicar o... Então, hoje, assim, falando em valores, nós estamos falando de chave na mão em torno dos valores ali de 4.500... 4.200, nessas faixas, né? Claro que é muito relativo ao padrão, né? Sim, tipo, muito relativo ao padrão. Isso e pode baixar em 7, 8, 9. Isso, até numa das reformas que a gente fez a entrega recentemente ali, foi uma reforma grande, né? Quase 1.000 metros quadrados, né? Numa residência. Ela chegou com um custo final sem jardim de 9.500 metros quadrados. Né?
Mas claro, é um padrão mais alto, Acabamento principalmente o acabamento, coisas, materiais exclusivos, entrou bastante situações. Então, tipo, para entender o quanto pode chegar, né? Uhum, maravilha. Vamos a uma breve pausa para os nossos apoiadores e quem faz o Construção em Alta acontecer. Fiquem ligados, já retornamos falando sobre a administração de obra e a redução, né, de 12% a 20% no valor do investimento. Independência em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-34-62-3674. E Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34621525. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54-999-616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54-999-967018. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Estamos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever o que já passou por aqui? É só nos seguir no @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje nossos convidados, Júnior Bortolini, Jorge Bortolini Júnior, né? Sim. João Luiz Casagrande Júnior. Vamos continuar com o papo. Nós finalizamos a primeira parte do programa falando sobre o custo de uma obra, chave na mão, né? A pessoa diz para vocês: quero construir, tá aqui a chave, me entreguem pronto. É onde um valor de investimento por uma obra média, a gente estaria falando em torno de 4.200, 4.500, 4.700, tudo vai depender dos acabamentos escolhidos, né? Isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de obra, que é o que eu acredito que é o carro-chefe do negócio de vocês hoje, que é da junção das empresas aí. E qual a grande diferença, grande vantagem para o cliente, que foi breve comentado aí de 12% a 20% de redução, né? Mas como isso acontece? Primeiramente, né, como é chamado em vários lugares, é uma construção a preço de custo, né? Então, o que a gente busca? Direto dos fornecedores. A gente em alguns casos, a gente bota a meta de redução de custos sem redução de qualidade, né? Uhum. Então, como muitas vezes o cliente define tudo, né? A gente vai atrás, mas ele define, acaba tendo uma redução, né? Como a gente não tem o risco também, a gente cobra um serviço por estar entregando para ele a preço de custo, né? Então isso é diferente do ter a margem, botar o lucro em cima e mais o risco, né? Uhum. Assim, tu elimina um pouco do risco, o que dá uma redução de custo, né? Também hoje, numa que a gente tem fechado, a gente tem metas a bater, né? De custos e tal.
Então tudo isso ajuda, né, nessa redução. Sim, então nesse caso, Júnior, nós estamos falando de vocês vão atrás de todas as informações, o projeto tá tudo junto, é entregue, todo o detalhamento da entrega-chave na mão é exatamente igual. Sim. O que muda é que o William lá vai lá negociar com o fornecedor ou nem isso não chega. Eu só vou dizer assim, quero ou não quero. Isso, é só, na verdade, vai só realmente dizer se quer essa opção ou não, né? Tipo, a gente faz toda essa parte aí, né? Enfim, toda essa negociação com os fornecedores. Então a gente busca as opções no mercado, né? Dentro, não, tá definido que vamos fazer, o projeto é esse, então os acabamentos são esses. Então a gente vai buscar opções dentro daquilo, sabe? Então hoje se consegue muito uma redução de custos também no próprio material, né? Então, tipo, até isso é uma das questões bem importantes, né? Tipo, todo esse período que eu trabalhei voltado à comercialização de materiais, então a gente sempre recorreu muito a fábricas, grandes distribuidores. Então a gente até também dá muita atenção na nossa atualização também de mercado, né? Então, hoje a gente tem parceiros, a gente consegue estar buscando alguns materiais fora da cidade também, né? Então a gente busca em grandes centros como São Paulo, a gente acaba recorrendo a grandes distribuidores em Porto Alegre também, e também propriamente dentro da cidade mesmo, né? Hoje eu sempre digo que nos últimos anos mudou muito, né? Ou propriamente a questão até da pandemia mudou muito a forma de negócio das coisas, né? Mudou muito o acesso às coisas, né? A gente está falando antigamente, os próprios fabricantes, eles vendiam somente para os comerciantes. Hoje mudou. Não é que eles fazem ter uma briga entre um e outro, não. Mas eles também têm uma forma que eles conseguem atender o final, né, o construtor, sem prejudicar também o comerciante, né? Então são laços de negócios ali e isso acaba, o que reflete isso, né? Qual que é? É a questão do custo, né? Sim. Então, tipo, acaba, claro que muitas vezes vamos falar ali, em cimentos que nós vamos comprar fracionados, em sacos. A gente pode estar comprando diretamente de um distribuidor, porém nós temos que ter uma forma de armazenamento. Porque esse distribuidor, outra dificuldade. Esse distribuidor, ele não vai te entregar um saco por dia. Isso aí, tipo, ele não vai te entregar 10 sacos por dia. Diferente de uma loja, de um lugar final. Então, é feito essa conta, sabe? Aí que entra bem a questão da administração. É feito as duas formas. Bom, a gente vai temos uma forma de armazenar? Ok. Então, em muitas situações vale a pena essa economia que tu vai ter. Nessa situação ou nesse volume de obra é mais vantagem de trabalhar com o local? Trabalha-se com o local, sabe? Então não é assim definido, é sempre passa uma régua e é sempre essa situação ou aquela, né? Sim, todo levantamento ele é estudado. Isso, Até eu digo pela questão de investimento, né? Vamos lá, vou ter que botar todo o dinheiro do cimento na frente, talvez, mas não, meu fluxo não é esse. Eu preciso de mais fluxo de pagamento. Que daí isso entra muito na questão da forma que o cliente vai estar construindo. Então, tipo, hoje tem várias formas. Muitas vezes o cliente ele tá com aquele capital reservado para isso, então ele pode, daqui a pouco no início de obra, fazer um aporte maior e a gente trabalhar com esse controle. A obra. Exatamente. Exato. Ou esse capital dele vem de um financiamento, que então tu trabalha com medições, então tu tem que ter um controle ali bem detalhado para daqui a pouco não chegar num momento de um custo muito alto da obra e o teu retorno financeiro ser muito baixo. Sim, aí não ter o retorno. A conta não fecha, né? Então isso daí está muito atrelado ao cronograma de obra, né? Sim. Então aí isso a gente entra bastante também a questão da administração para fazer esse controle, né? A gente entrega um cronograma físico-financeiro, né? Então com as etapas, previsão das etapas e a previsão de custo, né? Então, por exemplo, dia 31 tu vai fechar o mês, mas o investidor, a pessoa que vai construir, enfim, ela já tem a previsão de quanto ela vai gastar, né? Então, pode ser que varia um pouco, né? Então, se comprar uma coisinha a mais, dá um pouco menos em outro lado. Sim, às vezes até mas, tipo assim, 99% tá certo, né? E que nem o João falou, aproveitar a oportunidade. Vai ter uma promoção de porcelanato, já a gente está de olho, vamos ver se vale a pena adiantar, comprar agora, conseguir um desconto maior. Também isso... A gente fica muito atento a isso, né? E esse investimento, esse valor mensal, esse valor que tu fala dentro do prazo, né? Ele tem que estar atrelado ao andamento da obra. Sim. Então, a expectativa da obra, que a gente falou no primeiro bloco lá dos 12 meses de obra, né? Essa obra vai demorar 12 meses.
ele já está previsto o fluxo de pagamentos De e pagamento, quanto vai isso gastar mesmo. por mês em cada Isso. etapa da obra. Claro, e ele vai sendo atualizado, porque a gente sabe que que nem esse ano ficou 2 meses chovendo, né? Mudou o fluxo já, né? Então ele é atualizado, né? Mas realmente se acontece um caso desses e a obra fica parada um tempinho, por condições climáticas, aí tu vai atualizando ele, mas foge muito pouco do que foi previsto no início, né? Sim. A questão dessa gestão que é feita, né? Exemplo, comprei todo o material. Tem um lugar para armazenar. Essa gestão do que está sendo usado e quanto está sendo usado, esse acompanhamento de obra, faz parte dessa análise. Sim. Faz parte Sim. desse pacote. Exemplo, tá usando o ferro certo para viga, tá? Não, juntamente com os projetos, a gente já faz todo um quantitativo da obra, né? E em cima disso a gente faz o orçamento, né? Para passar para o cliente, principalmente em administração, né? Para ter que ser 100% redondo, né? Sim. Não dá para uma estimativa. Então a gente já entrega os projetos com a lista de material, quantitativo, tudo certo, né? Então, para conseguir fazer esse cronograma, né? Físico-financeiro, de uma forma mais assertiva, né? E o controle de desperdício da obra, porque a gente sabe que é recorrente esse assunto, né? Das pessoas, tô fazendo a obra e... Tem dois pontos, né? Tô fazendo a obra Sim. e tá sempre comprando e nunca tem que chega. Sim. Né? Não, daí fica a questão do acompanhamento, né? De estar sempre em cima, né? Por isso- isso até esse foi um dos motivos, uma das coisas assim que a gente se deparou, né, nesse tempo já de trabalho e muitas coisas até análise que a gente fez de mercado, de nós se juntar para junto conseguir aprimorar mais isso, né? Então hoje a gente também tem um suporte também de parceiros que trabalham com nós nos escritórios, né, estagiários que trabalham junto conosco, mas a gente acaba, eu e o Júnior, a gente acaba estando mais presente na obra. Então, consequentemente, com isso, tu consegue ter um controle maior, né? Então, muito por isso que a gente analisa também muitas situações de ir muito longe. Então, até... Inviabiliza a operação. Isso, é. Nesse ano, até, a gente fez uma execução numa obra no litoral, aqui no nosso litoral gaúcho, né, em Imbé. Então, é uma obra que a análise é feita diferente e, consequentemente, o custo dessa gestão também. Porque tu tem um deslocamento maior, então até a gente optou por levar uma mão de obra local, né, daqui de Garibaldi, para fazer essa execução lá, por uma questão de uma qualidade de serviço, confiança, tudo mais. Então isso também entrou um custo adicional que seria a hospedagem dessas pessoas. Então, vamos lá, a gente fez uma análise. Se nós deixar o pessoal acomodado em hotel, bom, nós vamos ter um X custo. Se nós optar e talvez fazer uma locação temporária de uma residência e entregar o suporte que o pessoal precisa nessa residência, se tornou muito mais em conta, né? Sim. Que, na verdade, esse custo, ele não é, como foi feito por administração, esse custo, ele não é nosso, né? O custo é do cliente, mas a gente faz a gestão disso, né? Para justamente isso, né? Cara, nós estamos falando ali, foi uma obra que teve duração de 7 meses. Nós estamos falando nesse período de 7 meses. Se ficar pelo menos 3 pessoas em hotel, a gente tem um custo absurdo, né? Sim. Então, a gente fez o quê? Buscamos, próximo da obra, uma residência que pudesse atender a necessidade. Locamos com um contrato temporário nesse período, aluguel mensal, que se tornou o custo... Olha, deu em torno de uns 40% do que nós ia ter de custo em hotéis, Sim, né? Tu comenta que o custo ele é do proprietário, né? Sim. Sim, porém ele reflete no valor do metro da obra que vai Exatamente. lá dar no final da Exatamente. linha, né? Ele tem Sim. que estar casado, a informação vai estar casada. O valor Exato. do metro no final nada mais é do que tu pegar a planilha ou a soma de todas Soma as tudo, despesas que tu divide. teve, divide pela metragem quadrada construída e daí tu tem o valor do metro quadrado. Essa é a conta certa, né? Vamos Aham. dizer assim, né? Então, por isso que tem que estar atento muito nessas situações para daqui a pouco, bom, sentamos ali, faça um estudo para ti que tu vai ter um investimento de 4, vamos supor, né? Fazendo com administração, sei lá, tu vai ter menos até, vamos lá, 3.500 o metro. Certo. E aí depois no final a gente faz, tu vai dizer, tá, mas João, custou 5.000 metros quadrados, entendeu? Sim. Porque Então- tinha isso que estava fora, Não, mas- tinha deslocamento, mas, tipo, tinha isso. e tu isso tá entender- tudo previsto. Sim. Tudo Isso, previsto. essa questão, por exemplo, da hospedagem, hoje é viável tu fazer esse estudo, né? Tipo, e a gente não vê, assim, nenhum empecilho em fazer, porque tu tem acesso hoje, a gente tem muito acesso às coisas hoje, né? Facilitou muito, então
Isso facilidade acaba... de informação, né? Isso, exatamente, né? Então tu consegue... quanto mais transparente, melhor, né? E até a questão assim, se teve um custo um pouco maior, a gente sabe dizer onde foi, né? Isso. Pode ser que lá no começo tinha tal material, tava X o custo, né? Agora chegou no final da obra, tá X mais 10, mais 10%, né? Então, dentro do nosso serviço, até isso a gente gosta de detalhar também. Chegar para o cliente, vamos dizer assim, no final, um dossiê. Aham. Por que talvez aumentou 10% que a gente tinha previsto, mas por quê, né? Sim, Por isso, aquilo. Não simplesmente, aumentou. Tem muito da obra que nunca tem dinheiro que chega, né? Isso. Porque tem 2 pontos. Daqui a pouco um mau cálculo, né? Se a pessoa fez um planejamento errado. E outro já que eu tô fazendo, eu vou botar a pedra melhor. Já que eu tô fazendo, eu vou abrir mais uma porta. Isso Já aí. que, Isso né? aí. Então, assim, isso é se uma... tá bem previsto no começo, a margem de erro, ela diminui mesmo, né? Sim, Diminui ou é um aumento calculado, né? Sim, é previsto. Previsto. Isso, consegue pode prever, ser né? que vamos lá, na análise vai ter uma margem aqui de 2 para cima e 2 para baixo. Isso, 3 para normal. cima, 4% para baixo, né? Isso é normal. Então, mas isso fica mais tranquilo para quem vai investir. Porque vamos lá, o cara chegou para ti e disse, tenho 600. E aí a pouco ele está dizendo, bom, mas agora eu quero mais uma parede, eu quero um acabamento premium, eu quero isso. Eu quero isso. Não sei se isso acontece, se isso bate no dia a dia. Mudança é toda hora, né? E aí, mas beleza, até quanto isso está previsto, sabe? Porque vai chegar numa parte que vai faltar dinheiro. Exato. Não, com certeza E muito quando começam a acontecer essas situações, a gente chega, né? Tipo, apresenta para o cliente e diz, olha, aqui tem essas alterações, vamos fazer uma prévia dessas alterações. Entendeu? Quanto ela vai representar? Isso, quanto ela vai representar. Então hoje nós estamos trabalhando, vamos citar o exemplo dos 600 mil. Essas alterações elas vão ter um acréscimo de 100 mil reais. Tá ok? Tu tá disposto, tu tem o recurso, ou tu consegue buscar de alguma forma, tá dentro? Sim, bom, vamos fazer, quero aproveitar. Já que estou fazendo, eu vou... Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Então, aí é feito, sabe? E muitas vezes, o cliente acaba dizendo, não vou fazer então essa alteração, porque realmente vai fugir do que eu quero, aí lá no final a obra não vai ser concluída, entendeu? Exato, vai faltar. Vai faltar, então... E aí vira um problema para quem está construindo e para vocês provavelmente E quando também. quando a gente lida na parte questão de investimento, é a mesma forma, sabe? Porque, vamos lá, o investidor pode ser que ele até possui de um recurso maior ou possui um acesso a esse recurso, mas ele fez um estudo, ele está programado para aquele investimento, sabe? Então, é a mesma situação, não é porque é para um investidor, não, entendeu? No investidor, ao meu ver, não é a falta de recurso, Isso. sim a falta do comprador futuro do imóvel. Exato, porque vai inviabilizar a compra do terceiro. Isso, a gente sempre fala, né? O que define o VGV, né? Um valor de venda é o local e o padrão. A mesma construção em Garibaldi ou São Paulo, ela pode ter valores exorbitantes de diferença, trabalhando no mesmo padrão. Sim. Então, isso determina muito, né? Esse lugar aqui, a gente consegue buscar um valor de venda a 6 mil reais o metro quadrado. Bom, então nós temos que elaborar um projeto que esse custo ele tenha um percentual inferior para buscar aquele percentual de lucro. Sim. Ok, aí dá para fazer. Nesse lugar a gente consegue ter um VGV maior. Então hoje a gente trabalha propriamente em Garibaldi e a gente tem umas de 2 até 3 faixas de valores do metro quadrado pronto, né? Então, dependendo de localização. Pelo né? histórico, tu disse. Isso dentro do estudo de mercado, né? Entendi. Então, muito até questões de imóveis que estão à venda, né? Sim. Então, lançamentos. Nesse bairro, a gente tem lançamento de apartamentos a tanto metro quadrado. Bom, então, se a gente lançar um projeto de uma casa, ali a gente consegue trabalhar essa casa em mais ou menos tanto metro quadrado. O venda, né? Antes é analisado o valor que tu consegue chegar na venda. Depois tu, então... É possível executar esse projeto no custo X? Então, vamos lá. Aí segue com o... Nada mais é que, vamos dizer assim, de outra forma, é uma aplicação do dinheiro, né? Sim. Tu aplica numa poupança, num CDI, enfim, tu pode aplicar numa construção, né? A partir de vendendo em 2 anos, valeu mais a pena do que está aplicado, né? A gente faz esse estudo também, né? Isso. Acho que para o investidor é muito importante isso, né?
Sim, um comparativo, né? Do comparativo. Onde rende mais? Onde rende Isso, mais. é Que é isso o aí. que ele quer saber no final, né? Sim, o investidor hoje é a conta que ele faz, né? É a última linha. Quanto sobrou e quanto Isso. vendeu. Às vezes É não quer isso. saber se a casa é bonita, se é legal, se tem piscina, se não tem. Ele quer saber lá no final, né? Quanto que rendeu, quanto vai render, né? Sim, exatamente. Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Credit, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Credit, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer aos nossos convidados, Júnior Bortolini e João Casagrande, por compartilhar o conhecimento, trazer informações sempre bem úteis aqui para todos os nossos ouvintes. Para quem quiser entrar em contato com vocês, falem as redes. Mas antes de nós encerrar, nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? De uma obra sobre que é para investimento, né? Isso. Que está fechada. E tu conta para nós como é que é um pouquinho, para o ouvinte ter essa noção. Isso, nós temos os contratos todos fechados para início agora a previsão entre final de janeiro e início de fevereiro está iniciando essa construção, né? Então, como que surgiu essa construção? O cliente, esse investidor, ele é um cliente nosso já. Então, a gente já fez reformas para ele e foi feita uma obra, né? Então, ele não reside em Garibaldi hoje, né? Ele reside em Porto Alegre. A gente fez obras para ele lá. E ele é um investidor há um tempo já no mercado imobiliário, né? Então, ele investe em outras cidades, outros estados também. E em conversa, ele nos passou que ele teria um interesse em estar investindo aqui, né? Na região Garibaldi, Carlos Barbosa. Aí fomos conversando, enfim, apresentamos essa nossa ideia de negócio, né, da construção voltada para investidores. Ele achou interessante e aí ele nos passou o valor que ele teria disponível para realizar esse investimento, né? Então ele passou esse valor para nós e aí o que a gente fez? Então o nosso trabalho começou ali desde o início. Então a gente pegou e apresentou opções de terrenos para ele, com esse investimento que ele teria disponível, buscando um certo percentual já de lucro que ele também já imaginava, né? Então ele chegou para nós, nos contratou e pediu se era viável buscar isso que ele queria, né? Então a gente fez todo um estudo, apresentamos as propostas de terrenos para ele, dentro dessa ideia, fechamos um terreno, então ele realizou a compra desse terreno. Aí a gente buscou uma assessoria contábil para fazer toda uma análise, então como ele já é um investidor, ele tem diversas empresas, o nome dele, essas coisas.
a gente chegou na conclusão da abertura de uma SPE para a construção dessa obra, né? Então, até por questões de custos, enfim, tributos, toda essa parte aí. Então, a gente desenvolvemos todo esse estudo, abrimos a SPE, feito a compra do terreno, transferência, tudo. Então, a gente está participando já, vamos dizer assim, há 3 meses, né? Então, agora há poucos dias saiu a escritura, contratamos um arquiteto para desenvolver o arquitetônico. Então, daí depois desse arquitetônico, o Júnior vai fazer a aprovação na prefeitura e todos os projetos complementares e estrutural. Aí a gente já tem também um levantamento de custo, né? Então, que foi passado para o cliente. E também temos já a prospecção conforme o mercado, né? Conforme a região ali que determina o valor de venda desse imóvel, né? Então, isso também ali até a previsão de tempo de construção, né? Então, a gente consegue fazer. E também por uma questão buscando histórico, conversando muito com corretores, uma ideia também de prazo para a venda desse imóvel, né? Então, ali a gente também já entregou todo esse estudo para o cliente, ele analisou, né, dentro das condições dele, deu ok para nós, ele achou viável esse investimento e a gente vai realizar, né? Então, esse seria um processo inteiro feito pela mão de vocês, com o investidor talvez nem vindo olhar. Exatamente, isso. Quer saber como é que é a casa. Ele só, no caso até, ele é um investidor assim que ele gosta de estar bem... Mais presente. Isso, mais presente, né? Porque na verdade hoje a função dele é trabalhar com esses investimentos, né? Mas não que demande da pessoa exatamente. estar presente. Não, ela pode não, estar não na tem China investindo Sim. aqui. Exatamente, sem problemas. Não tem necessidade de estar junto com nós ali para fazer. Então, na verdade, ele veio só para olhar o terreno final. Daí, no dia mesmo que ele olhou, ele já deu o ok da compra, enfim, assinou papelada. E depois ele participou da apresentação do arquitetônico, né? Que foi as arquitetos terceiros que a gente contratou. Então, ele participou ali para também junto, né? Dar uma opinião dele. Mas também a gente sempre tem, né? A questão do Júnior participando junto com nós ali, principalmente pensando, a gente pensa também na estética, no que é bonito, bacana, mas também no estrutural. Pilares, Vale a pena. Isso, entendeu, sabe? Um quer pôr, o outro tira, entendeu? E assim vai. No final, briga boa, essa é a briga boa. É isso aí. E aí vamos lá, é um projeto bem desafiador para nós, né? Mas a gente vem buscando isso há muito tempo já, né? Sim. Então a gente conseguiu alinhar todos os pontos agora. Estamos bem ansiosos ali para poder estar iniciando, né? Acredito que no final do mês de janeiro, fevereiro, a gente já dá o start. E até inclusive a nossa ideia é até disponibilizar para venda já, né? É uma casa que ela vai, como a finalidade dela é para venda, a gente já vai disponibilizar umas condições, enfim, de venda dela na planta mesmo, né? Maravilha. Para quem quiser saber mais, entrar em contato com vocês, tirar dúvidas, esclarecer, passem as redes sociais para a galera aí. Então tem uma das nossas redes sociais, é a Casa Grande Engenharia, né? Então, no Instagram. É @Casagrande Engenharia. Isso, é @Casagrande Engenharia. Então, contato pelo WhatsApp também, ou telefone daí no 54, no 99670 3620. E daí também no contato com a Alfa Pro, né? Para mim, as redes sociais é @eng.juniorbortolini e o contato é 981 36 5478. Ou na Galeria Milani, sala 409, que fica aqui no centro, das 7h30 às 18h, sempre tem gente lá. Se quiser chegar lá, tomar um cafezinho, trocar uma ideia, então, e ficar à disposição. A gente tá sempre por lá. Maravilha. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir @podcast Construção em Alta e também nos acompanhar nos perfis @William Pilate e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro é só em 2025, então estamos finalizando o programa esse ano. Tenham todos uma excelente noite e um final de ano e um 2025 também maravilhoso. Um abraço, boas festas e até o ano que vem. Boa noite.